Santa Teresa d'Ávila diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Talvez a sua família, o seu emprego, a sua vida hoje seja a realização de um sonho, de algo que você pediu a Deus. Mas talvez você esteja vivendo no meio do caos, porque, como a frase anterior que eu iniciei o vídeo diz, se tudo isso tem muito apreço por você, se você tanto ama, porque tem muito valor, e isso merece uma certa manutenção, e essa manutenção dá trabalho. Então, de fato, a família, enfim, tudo aquilo que você tem hoje, que você sonhou, vai te custar muito. Sua vida com Deus, a sua família, o seu emprego, enfim, tudo aquilo que você põe em valor vai te custar algo. E depois que eu li 12 regras para a vida, eu entendi que, de fato, administrar tudo aquilo que nós temos dá trabalho. Mas, com estratégias corretas, a gente consegue ter uma vida de valor, de fato, a ser, como o próprio nome diz, valorizada por nós mesmos. Porque a gente, muitas vezes, desiste de viver aquilo que nós temos, que sonhamos tanto, que com muito custo conseguimos, porque a gente não sabe administrar. E aquilo que era um sonho, agora vira um fardo. E esse livro, 12 Regras para a Vida, me abriu os olhos para regras de vida de forma geral. E na maternidade, durante a minha gravidez, eu descobri esse livro que também fala sobre regra de vida, mas aqui está aplicada para mães, esposas, cristãs, enfim. A autora, Holly Pierrot, ela fala que se viu diante do caos ao viver o seu grande sonho, ao ser mãe, ao ser esposa. Ela também, assim como eu, era professora, trabalhava fora de casa e ela se viu no meio do caos. Detalhe, ela palestrava para mulheres sobre como funcionava o homeschooling, como podia fazer, e ela era muito admirada porque ela era uma autoridade naquele tema. Só que ela se viu em um cenário de completo caos. E teve um dia que ela recebeu um convite para palestrar e ela disse: meu Deus, como é que eu vou palestrar sobre algo que nem eu estou dominando? A vida dela estava um completo caos. Nesse livro também ela conta sobre a vida dela, como ela passou a juventude, como ela conheceu o seu marido, enfim, como ela se converte ao catolicismo, apesar de eu ser protestante, mas esse livro é um livro católico. Mas apesar que ela também cita Elizabeth Elliot, enfim, ela cita também a passagem que ela teve na vida dela na igreja protestante e também como aquilo foi importante para ela. Ela valoriza isso, ela não faz nenhum tipo de crítica. E ela fala aqui sobre algumas coisas que ela fez para, de fato, colocar a vida dela em ordem. Quais são as regras de vida? Ela primeiro fala o que é uma regra. E ela diz assim: uma regra de vida não é apenas um cronograma, uma coleção de atividades que seguem um certo padrão, a fim de que possam ser repetidas de modo eficiente. A regra é uma organização de tudo que diz respeito à sua vocação, a partir de uma hierarquia de prioridades que definem a vocação e o intuito de agradar a Deus. Muitas vezes a gente vê gurus na internet ou até mesmo em livros falando o que é que você deve fazer e coloca a sua vida em uma caixinha. Mas os autores, essas pessoas, se esquecem de algo muito importante. Nem todo mundo é igual. Todo mundo tem uma vida diferente, uma rotina diferente. E aquilo que funciona para você provavelmente não vai funcionar para o outro. Então ela destaca a importância de você ter uma vida que priorize, de fato, a vida com Deus e a sua realidade mesmo, para você ter real ciência daquilo que você vive, como é que você pode organizar tudo isso. E aí ela faz uma programação diária na vida dela, ela mostra o que ela faz, os horários, enfim, tudo que ela podia fazer para ter uma vida mais organizada. Mas ela organiza tudo isso através de 5 P's, que eu vou dizer para vocês. Cada P faz parte de um capítulo dentro do livro. Então, ela tem o P de prece, pessoa, parceiro, pai e provedor. E essas são as 5 regras que ela estabelece para a vida dela. Então, no primeiro P, que é o de prece, que no caso começa a partir da página 43, que é o capítulo 3, né? Porque antes ela vem com algumas introduções, né? Os 2 primeiros capítulos ela conta um pouco da história da vida dela, do casamento, enfim. E aí a prece, ela, como o próprio nome diz, tem a ver com a vida devota ao Senhor, uma vida de oração. Então ela fala como isso é importante e como isso tem que ser uma prioridade. Independente do cenário que você viva, Deus ele precisa vir em primeiro lugar. Então a oração, de fato, não só te faz ter um relacionamento com Deus, mas te traz para o eixo. Porque na realidade não é que Deus precise de oração, é nós quem precisamos de oração. Então quando nós temos uma vida devota ao Senhor, enfim, ela conta aqui também a história dela na religião, na igreja, como foi que ela fez.
Ela entendeu que ela precisava ser liberta de algumas coisas que de fato ainda atormentavam, para que ela tivesse de fato uma vida mais santificada. Então ela, enfim, fez confissão, tudo aquilo que está dentro da Igreja Católica, né? E aí você, de acordo com a igreja que você faz parte, você precisa se inteirar melhor, né? Cada um tem uma realidade diferente. Então eu acredito que você, sei lá, se você for protestante, e dentro do protestantismo existem várias vertentes, você precisa fazer uma autoanálise daquilo que precisa ser melhorado, se você precisar conversar com alguém, se você precisar participar de um discipulado, se você puder buscar ajuda, de fato, espiritual, é o aconselhamento que ela traz aqui. Não com essas palavras que eu disse, mas eu estou fazendo um resumo. E aí ela fala que ela faz, né, o sacramento da reconciliação, a Eucaristia, só que os conselhos que ela dá, acaba que serve pra gente também. Quando eu falo a gente, eu falo nós protestantes. E aí ela fala sobre tempo de leitura espiritual, sobre devoção a Deus, e de fato fazer com que isso seja algo visto pela família e praticado por todos, né? Porque quando você traz Deus pro lar, muita coisa se organiza. E aí ela fala, né, que sem a força sobrenatural e a ação de Deus em nossa vontade, somos fracos demais para cumprir a vontade dele. Mesmo que tudo aquilo que você faça seja para a glória de Deus, seja porque Deus te designou, Deus te deu a tua família, te deu o teu emprego, a tua vocação, o teu chamado, se você não trazê-lo para perto, se você não pedir, né, fazer como Moisés disse, Senhor, se não fores comigo, eu não irei, se você não fizer isso, não vai dar certo. Então é basicamente o que ela fala no primeiro P. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou para o próximo P. E o próximo P, após prece, é pessoa. E no de pessoa, ela fala sobre o cuidado pessoal. Então, por mais que você tenha uma vida com Deus, você também precisa cuidar de si. E é interessante que ela fala primeiro, né? O segundo P, ela fala sobre si, sobre cuidar de si. E é aquela regra do avião, né? Que a gente primeiro coloca a máscara na gente para depois colocar no outro. Porque, de fato, a gente precisa estar bem para conseguir cuidar do outro. E no caso dela, ela tinha uma família numerosa, ela tinha muitos filhos, um marido, enfim, pessoas com quem ela cuidava, ela trabalhava também na igreja, ela servia na igreja. Então ela cuidava de muitas pessoas. Mas como é que ela ia cuidar de pessoas também, se ela não cuidava de si própria? E aqui ela fala, quando ela fala sobre pessoa, ela fala sobre o cuidado consigo, né? Sobre a desintegração pessoal, sobre a falta de cuidado, né? O que é o ser humano. Ela traz, né, algumas referências para falar sobre o assunto. E aí, ela traz aqui até uma questão, que ela diz assim, que o pecado dispersa a nossa personalidade. Eu deixei tudo marcadinho para poder citar para vocês. Né? Adão e Eva, ao dar livremente a primazia a si mesmos em seus corações e permitir que seus próprios desejos precedessem o mandamento de Deus, destruíram, por sua vez, o domínio da sua razão e a vontade sobre seus apetites. Assim começou uma guerra interna. E aí ela fala sobre a questão espiritual, sobre o cuidado com a vida espiritual, mas também com o corpo, com a alimentação, com os exercícios físicos e também com a saúde psicológica e emocional. Ela se viu de fato numa vida muito caótica, a sua mente realmente estava adoecida e ela precisou procurar ajuda. Enfim, e aí ao longo do capítulo ela fala, né? Ela fala sobre TPM, ela fala que muitas vezes a gente acha que a gente tá com depressão ou com alguma coisa pior, mas às vezes é só uma TPM, às vezes é só uma vitamina D baixa. Então ela aconselha você realmente tentar investigar tudo aquilo que tá trazendo caos para o seu corpo e você ir eliminando essas coisas. Então fazer um check-up, fazer uma terapia, fazer um exercício, melhorar a alimentação, cuidar da própria aparência, para que você se olhe no espelho e se sinta bem com aquilo que você veja. Enfim, e aí ela fala, né, também sobre a vida, a libertação, enfim, muitas coisas ela traz aqui, só que é muito longo. E aí realmente é só uma resenha, é só para deixar vocês na curiosidade e realmente eu estou realmente incentivando vocês a lerem esse material. O terceiro P é o de parceiro, e aí ela fala sobre o relacionamento com o marido, porque assim, por mais que o casamento dela fosse um casamento saudável, ele era um homem cristão, ele era um bom homem, um bom marido, um bom pai, enfim, ele era ótimo. E ela também era uma boa pessoa, só que como os dois estavam sem regras, né, estavam uma coisa meio adoecida, o relacionamento estava meio caótico também, eles ficavam brigando, enfim. E aí ela fala sobre o amor, sobre a questão da submissão, sobre relação sexual, ela fala sobre muitas coisas aqui. E aí eu vou ler para vocês um dos trechos que eu marquei. Ela diz assim: como esposa, Deus me deu uma missão a cumprir.
Amor era algo que eu deveria me preocupar. Não em dar, apenas em dar e não em receber. Dar ao meu marido o dom de mim mesma, o dom do meu tempo, do meu apoio, da minha presença e da minha pessoa inteira. Porque realmente, como ela estava tentando administrar muita coisa, acabava que ela não se dava por inteira ao seu marido. E aí, enfim, ela fala que quando ela começou a entender isso e quando ela começou a tentar organizar esse relacionamento, a ser presente ali, muita coisa melhorou, muita coisa mudou. Depois de parceiro, vem o de pai. Nesse caso, ela coloca pai e mãe. Então, ela fala sobre como organizar a vida dos meninos, como ser uma autoridade, como você deve manter firme a sua palavra sobre algo. Se você diz sim, é sim. Se você diz não, é não. Para que não haja confusão na mente do seu filho. Para que ele não veja você como uma pessoa instável. Ela fala sobre a educação da fé, como você realmente deve pensar que você deve a alma do seu filho a Deus. Então, como você deve buscar incentivar seus filhos à santidade. Na hora do pedir pai, a minha filha pede minha atenção. E como eu tô sozinha aqui em casa, ela vai ficar aqui no meu colo enquanto eu gravo pra vocês. E aí, ela, continuando, como eu tava falando, ela fala sobre a questão do respeito com os filhos mesmo, sabe? Muitas vezes a gente acaba confundindo autoritarismo com autoridade. E a autoridade é uma coisa completamente diferente de autoritarismo. A autoridade fala sobre realmente você ser consciente do que você quer passar para os seus filhos e fazer com que seus filhos entendam que existe uma hierarquia, que acima dos filhos existem os pais, que não é igualitário, realmente há algo superior, assim como nós somos filhos de Deus. Então, se Deus ele é soberano, se nós devemos honra ao nosso Deus, os filhos devem honra aos pais. Só que Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele é benevolente. Então, por que o pai humano não seria? Se a gente deve se espelhar, se a gente deve buscar ser igual a Deus, por que nós seríamos autoritários ao ponto de sermos agressivos e violentos com os nossos filhos? Então, ela traz também essa reflexão. E por último, é o P de provedor, que é o P que fala sobre a questão financeira. Ela fala sobre como a vida financeira dela estava um caos, como ela sempre se endividava. E aí ela fala sobre a prioridade de realmente comprar apenas aquilo que é necessário. Porque as dívidas, muitas vezes, não tem a ver com o recurso pouco, mas tem a ver com a má administração do dinheiro que você recebe. E isso tem a ver com o consumismo. Ela fala sobre como ela queria muitas coisas para ela, para casa, e muitas vezes aquilo não fazia sentido. E aí ela fala que realmente passou por um período muito difícil, em que ela precisava costurar as próprias cobertas, os próprios lençóis para que ela pudesse dormir, mas que ela começou a entender que realmente certas coisas que ela queria não fazia sentido, porque era só consumismo, era só o produto pelo produto, não era algo que fosse valorizar a casa, ou que fosse enriquecer de alguma forma, né, o imaginário de todo mundo daquela casa ao observar aquele novo objeto. Era realmente o produto pelo produto. Era algo que não fazia sentido. Era puro consumismo. E consumismo por consumismo não glorifica a Deus em nada. Então, até as nossas finanças precisam glorificar o Pai. Então, se é consumismo, a gente sabe que isso é um pecado. Então, realmente, muitas vezes, o devorador que a gente fala somos nós mesmos. Nós mesmos que administramos muito mal as nossas finanças. E depois que ela termina esse P, que é o P de provedor, ela traz algumas tabelas sobre como ela organiza o tempo dela, sobre como ela consegue dar conta de tudo isso de forma que funcione. Então é um livro muito interessante. Obviamente, nada do que eu falei chega perto do conteúdo que tem aqui. Foi realmente só para instigar vocês a buscarem essa leitura. Ela é muito preciosa. É um livro que transformou muito a minha vida. Ela tem um jeito de falar muito gracioso. Se eu fosse você, eu adquiria. Enfim, é muito bom. E é isso. Espero que eu tenha incentivado vocês de alguma forma. Um beijo e até a próxima resenha.